Saúdo a amada igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu saúdo os irmãos que estão passando pela rua, os irmãos que estão nos prédios, nas casas. Eu saúdo com a graça e a paz do Senhor Jesus. Os irmãos que estão na direita, na esquerda. Saúdo também com a graça e a paz do Senhor Jesus. Poderoso Deus, eu apresento cada um que está ouvindo essa palavra, onde alcançar as ondas desse microfone, dessa caixa de som, aonde alcançar a internet. Eu saúdo com a graça e a paz do Senhor Jesus, que o Senhor possa estar ministrando nesta noite, no coração de cada um, Senhor. Que o Senhor possa vir ao nosso encontro, que a palavra que vai ser ministrada nesse lugar, ela vai de encontro ao coração de cada um de nós, mas também ela vai ao encontro daqueles que estão precisando, que estão com o coração amargurado, que estão com o coração cheio de tristeza, que estão com o coração precisando de uma palavra de renovo. Então, nesta noite, nós louvamos o Senhor Jesus. Amém? Eu vou deixar aqui para os irmãos no Salmo 76, o Deus vencedor, Salmo de Asaf, canção ao regente do coro para instrumentos de corda. Lá no primeiro, Deus é bem conhecido em Judá, e seu nome é famoso em Israel. A sua casa está em Jerusalém. Ele mora no Monte Sião. Ali Deus quebrou todas as armas dos inimigos, as flechas, os escudos e as espadas. Como és glorioso, ó Deus! Como foste grandioso quando tu voltaste das montanhas, onde derrotaste os teus inimigos. Foram levadas todas as coisas que os seus valentes soldados tinham. Eles agora estão dormindo o sono da morte, pois não tiveram forças para se defender. Quando tu, ó Deus de Jacó, os ameaçaste, os cavalos e os cavaleiros ficaram como mortos. Todas as pessoas têm medo de ti. Quem pode permanecer na tua presença quando está irado? Lá no céu, fizeste conhecida a tua sentença de condenação. A terra teve medo, ficou quieta, quando levantaste para fazer a justiça, para salvar todos os que estão explorando neste mundo. Até a ira humana aumenta o louvor que é dado a ti. E aqueles que não morreram nas guerras vão comemorar as tuas festas. Deem ao Senhor, nosso Deus, o que vocês prometeram. De todas as nações vizinhas, venham e tragam oferta para Deus. Aquele que deve ser temido, Deus humilha os governantes orgulhosos. Ele enche de medo os reis da terra. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Israel está em guerra. Israel está guerreando pela sua liberdade. Israel está guerreando pelo direito de viver. E nós devemos orar pelos israelitas, ali por Israel, porque nós somos como jambuzeiros, fincado na videira. Então, eles são povos escolhidos. Os povos palestinos, vamos orar por eles também, porque eles são pessoas que eles são reféns de uma sociedade que ali são extremistas. Então vamos orar tanto para um quanto para outro, e que haja paz no mundo, que a paz, que haja amor, que uns possam compreender os outros, uns aos outros. Tem faltado amor na humanidade, tem faltado amor na face da terra. As pessoas hoje, elas iram por qualquer coisa, só que mal sabem elas que nós somos como pragma ao vento. Hoje nós estamos aqui e amanhã não estaremos mais. E para completar a minha fala, as pessoas, elas podem acordar saudável, perfeita, os exames dela podem dar 100%, mas se o Senhor assim quiser, ele pode amanhã, ou depois, ou no minuto seguinte, a pessoa não está mais sobre a face da terra. Então vamos louvar o Senhor enquanto temos força, enquanto podemos. Aleluias. Eu cumprimento mais uma vez os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. E quero convidar já para abrir as vossas Bíblias em Mateus 17, do versículo 1 em diante. Amém? Mateus 17, do versículo 1.
6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte. Versículo 2. Ali ele foi transfigurado diante deles, sua face brilhou como o sol e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. 3. Naquele mesmo momento apareceram diante deles Moisés e Elias conversando com Jesus. 4. Então Pedro disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. 5. Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu, e dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em que me alegro. Agrado, ouçam-no. 6. Ouvindo isso, os discípulos prostraram-se com o rosto em terra e ficaram aterrorizados. 7. Mas Jesus se aproximou, tocou nele e disse: Levantem-se, não tenham medo. 8. E erguendo ele os olhos, não viram mais ninguém a não ser Jesus. 9. Enquanto desciam do monte, Jesus lhe ordenou: Não contem a ninguém o que vocês viram, até que o Filho do Homem tenha sido ressuscitado dos mortos. Amém? Até aqui. Vamos orar? Aleluia, Senhor. Oh, Senhor, obrigado, Pai, porque mais uma porção da Tua palavra, uma porção maravilhosa foi lida, Pai. Eu te peço, Senhor, que nesta hora, Senhor, o Senhor prepare os nossos corações para recebermos, Senhor, aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, Pai. Peço também, Senhor, que o Senhor me use, Senhor, como instrumento nas Tuas mãos, Pai. Que todo o meu querer, toda a minha vontade seja agora anulado, Pai, e que a Tua somente, Senhor, venha prevalecer, Pai. Abençoa, Senhor, cada um, Senhor, que receber desta porção e que possa, Senhor, se contentar, se alegrar, Senhor, porque és Tu, Senhor, quem fala conosco, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor falou primeiramente comigo, meu Deus. E agora, Senhor, eu quero, Senhor, transmitir, Senhor, aquilo que o Senhor colocou no meu coração para os nossos irmãos. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Aleluias, né? O Senhor é maravilhoso porque Ele fala conosco o tempo todo. É o tempo todo falando. Se você estiver com os teus ouvidos abertos, atentos à palavra, Ele fala conosco. Desde o momento que a irmã Odete começou a orar, a irmã Ana começou a orar, Deus tem falado conosco. E agora, mais uma vez, Ele vai falar conosco. E enquanto eu preparava esta mensagem, Deus foi falando muito forte comigo, né? Foi falando em relação ao tempo que nós estamos vivendo hoje, ao tempo em que nós estamos presenciando as coisas acontecendo, ao tempo que nós estamos vendo tudo acontecer, que também está já relatado na palavra do Senhor. O Senhor não deixa que nada chegue a nós antes mesmo dele nos preparar. Mas às vezes nós estamos dormindo, nós estamos não atentos às coisas que o Senhor tem falado. Hoje nós temos visto isso mais do que nunca. E o interessante, que quando eu estava lendo esta passagem, né, Deus falava assim, né, Jesus falou melhor, né, que ele tomou consigo Pedro, Tiago e João. Ele tomou apenas 3 dos discípulos. Eu já ouvi muitas pessoas falando que eram os preferidos de Jesus. Para Deus não há preferidos. Todos nós, Ele nos criou para um objetivo, um propósito. Todos nós, Deus nos criou já com um sonho para cada um de nós. A diferença é que às vezes nós não conseguimos entender os sonhos que Deus tem para nós e queremos viver os nossos sonhos. Nós queremos escolher os nossos caminhos e não aquilo que Deus tem separado para cada um de nós. Você já parou para pensar que você foi criado com um propósito? Ninguém foi criado para viver neste mundo sem um propósito. Em Colossenses 1,16, está escrito:
pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Nós fomos criados para Deus. Nós fomos criados para estarmos vivendo aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Mas às vezes é difícil nós entendermos isso. É difícil aceitarmos que Deus tem um propósito para nós. Mas quando a gente vai lá em Eclesiastes 3:11, diz, ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Veja, um dos propósitos de Deus para a nossa vida é para vivermos para a eternidade com Ele. Ou seja, Deus nos criou para termos um relacionamento com Ele. Deus nos criou para Ele, mas nós somos teimosos. Nós acreditamos que nem tudo é para Deus. E quando a gente vê lá, voltando para Colossenses 1,16, diz que, pois nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra. Quando a gente vai lá em Gênesis, a gente entende o que Paulo quis dizer quando ele fala, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra. Porque lá em Gênesis, no capítulo 1, quando fala da criação de tudo, de todas as coisas, ele fala assim, no primeiro dia, Deus falou, haja luz. E ele fez o quê? Ele chamou a luz de dia e as trevas de noite. Ou seja, ele criou o dia e a noite. No segundo dia, ele falou o quê? Ele fez o quê? O firmamento dos céus, né? E dos mares. Ou seja, ele separou o céu e os mares. Mas ainda não existia a terra estava ainda submergida. No terceiro dia que ele separou as águas de uma porção de terra, e ali ele fez um espaço seco, onde ele fez a terra, e na terra ele colocou a vegetação. No quarto dia ele fez os luzieiros, ou seja, ele criou o sol, a lua, as estrelas, né, para podermos entender que existia algo mais além de nós aqui na terra. No quinto dia, ele fez o quê? Os animais. Colocou as aves no céu, colocou os peixes nos mares, né? No sexto dia, ele fez os animais terrestres. E, por último, fez o homem e a mulher. Veja, Deus fez todo o propósito de cada dia era necessário que se cumprisse para chegar no homem. Ou seja, Deus colocou tudo no seu devido tempo. Como a gente leu também em Eclesiastes 3:11, ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Porque você já pensou se o homem existisse antes de separar a terra, ou melhor, o céu e o mar? Aonde que nós iríamos pisar? Ou mesmo antes de separar a água da terra seca, por onde nós iríamos andar? Então Deus fez todas as coisas no tempo certo, fez todas as coisas de acordo com o seu propósito, para então nos criar. Mas para que ele nos criou? Você já parou para pensar para que Deus nos criou? Para nos relacionarmos com Ele, como eu já disse anteriormente. Não existe ninguém que Deus criou que Ele não queira perto dele. A diferença é que ali no Éden, o homem, por causa do pecado, mas o que é o pecado? Foi o orgulho, foi a prepotência, foi a autossuficiência, foi a distração, a falta de vigilância e o sono espiritual, que fez o quê? Eva e Adão pecar. E o que nós temos visto hoje? Nós temos visto homens
com orgulho, né? Um orgulho assim, muito além do normal. Nós temos visto homens prepotentes achando que eles são o quê? Autossuficientes. Nós temos visto dentro da igreja pessoas distraídas, que não estão vigilantes. Nós temos visto muitas pessoas, muitas, num sono espiritual. Então veja, isso tudo não é de agora, veio lá do Éden, só que veio o quê? Aumentando gradativamente. Nós temos visto hoje de forma muito escancarado tudo isso acontecendo. E isso nos faz separar de Deus. Mas então, para que nós estamos ainda vivendo? Né? Qual o objetivo disso ainda? Porque Deus não nos criou para depois permanecermos no pecado e nos separarmos. Não, Ele nos criou para termos para mantermos esse relacionamento com Ele. Qual que é a diferença quando a gente vê lá em Mateus que lemos? Qual que é a diferença deles, daqueles apóstolos? Eles estavam, vamos dizer assim, com o coração sendo preparado. Preparado para quê? Para um tempo difícil também. Mas eles primeiro resolveram escolher estar com Deus. Ou melhor, com Jesus ali naquela hora. Por quê? Porque nós estamos todos sujeitos a, durante uma caminhada, quando a gente vê as dificuldades, a nos distanciarmos. A pensar, não, eu não preciso mais de Deus, agora eu vou... Deus não tem escutado a minha oração, então eu vou fazer do meu jeito. Ou então nós pensamos, né? Não, eu tenho que fazer com a minha força, porque Deus me deu essa autoridade. Deus nos deu autoridade, sim, mas é para enfrentarmos o mal. E não para tirarmos o poder dele nas nossas vidas, ou a vontade dele nas nossas vidas. Então, quando a gente vê lá em Marcos 3. Marcos 3, do 13 ao 19, a gente vai ver lá que Jesus subiu a um monte e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Então veja só, Jesus chamou muitos, não foram poucos. E dali que ele chamou muitos, ele escolheu 12. Né? No versículo 14 fala, escolheu 12, designando-os apóstolos, para que estivessem com ele e os enviasse a pregar. Então veja só, Jesus chamou muitos, dos muitos ele chamou 12, porque ele viu que daqueles muitos, 12 estavam dispostos a prevalecer. Porque Deus conhece o nosso coração. E hoje é assim na igreja. Muitos chegam falando, eu quero servir ao Senhor, eu quero fazer a obra, mas quando começa a apertar as coisas, o que eles fazem? Eles preferem ficar em casa, eles preferem ficar na cama, eles preferem o quê? Não é para mim não, é para a irmã Odete, para a irmã Ana Francisca, é para o pastor, não é? É assim que nós temos visto. Nós temos que entender que a partir do momento que Jesus nos chama, Deus nos chama, nós não vamos estar sujeitos a viver somente o bom e o melhor. Jesus prometeu vida em abundância, mas veja, vida em abundância não quer dizer um mar de rosas, não. Vida em abundância quer dizer que nós vamos ter forças para lutar contra aquilo que vai tentar nos abater. Vida em abundância é o que Davi teve quando ele enfrentou o gigante Golias. Quando ele foi perseguido por Saul. Vida em abundância é o que Paulo viveu quando ele foi perseguido e foi aprisionado por tantas vezes. Ele falou o quê? Eu aprendi a viver no muito, mas também aprendi a viver no pouco. E em tudo eu dou graças ao Senhor.
Vida em abundância é aprender a viver no muito com a mesma alegria quando eu estiver vivendo no pouco. E Deus vê isso no nosso coração. Por isso que Jesus chamou muitos, do muitos ele escolheu 12, e daqueles 12, somente 3 ele escolheu para estar sempre com ele, subindo no monte, estando em oração e assim por diante. Por quê? Porque daqueles 12, ele sabia que aqueles 3, ele ia poder contar. Não que os outros 9 iam falhar, não. Mas é porque aqueles 12 lá estavam dispostos a estarem com ele em todo o tempo. Por mais que na cruz, somente João prevaleceu ali. Mas ele sabia que depois ele ia poder contar. Tanto que, olha só, quem ele chamou? Pedro, Tiago e João. Desses 3, eu fui fazer um estudo. Desses 3, o primeiro a morrer, ou melhor, o primeiro apóstolo a morrer foi Tiago. A gente costuma falar de Estevão, que está lá em Atos dos Apóstolos, mas Estevão não era um apóstolo. Ele foi um líder levantado pelos apóstolos, junto com outros 6, porque ali em Atos dos Apóstolos, agora, onde que eu marquei? Esqueci, marquei em algum lugar, não está aqui na minha folha. Mas lá em Atos dos Apóstolos, está escrito que os apóstolos levantaram 7 líderes para cuidarem da igreja. E Estevão foi o primeiro mártir. Sabe por quê? Porque ele morreu não negando a Jesus, mas ele não era um apóstolo. O primeiro apóstolo a morrer foi Tiago. E Jesus chamou Tiago e João de filhos do trovão. Sabe por quê? Não é porque eles só faziam barulho, não. É porque eles faziam barulho e persistiam em estar ali com Jesus. É porque eles falaram, Senhor, quando Jesus foi proibido de entrar em algumas cidades, quando negaram Jesus nas sinagogas, Tiago e João falou, Senhor, vamos mandar um fogo para exterminar esse povo. Dali por diante, Jesus chamou eles de filhos do trovão. E Tiago foi o primeiro a não negar Jesus, foi o primeiro apóstolo a morrer por Jesus. E Jesus, ali, quando eles subiram no monte, Jesus estava preparando esses 3, que seriam a base para tudo aquilo que a igreja ia passar. Junto com Tiago, o segundo a morrer foi Pedro. O segundo apóstolo a morrer foi Pedro. Isso porque não foi seguido, mas logo depois foi Pedro. E Pedro, ele escreveu a primeira carta a Pedro, segunda carta a Pedro, e ele ainda, depois que Paulo brigou com Marcos, Marcos ainda andou com Pedro também. Então Pedro, ele também foi importantíssimo para o evangelho ser propagado, para o evangelho ser anunciado, mas ele também passou por aflições, pelo mártir, e ele foi o segundo apóstolo a morrer. João, ele ficou velhinho, sozinho na ilha de Pátimo. Sabe por quê? Porque ali Jesus ainda ia usar ele. Ainda ia usar, para além de escrever 1 João, 2 João, ele ainda ia escrever também Apocalipse. Ele teve a revelação de Apocalipse. Veja só o propósito desses homens. E muitos outros tiveram também propósitos maravilhosos dentro do Evangelho. Então, eu te pergunto, você não sabe qual o seu propósito? O seu propósito é um relacionamento com Jesus. Jesus está hoje te chamando, venha comigo. Venha ter um encontro comigo. Venha me servir. Venha, porque ainda é tempo. Ainda é tempo de anunciarmos o Evangelho. Porque quando você aceita Jesus,
você vem junto quando você aceita Jesus, vem junto o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele veio, sabe para quê? Para nos convencer do nosso pecado, para revelar Jesus Cristo, né? Para também trazer o fruto do Espírito Santo. Daí a gente fala assim, mas eu sou uma pessoa estourada, sou uma pessoa que não tenho paz. É mentira, é porque você não tomou posse. Porque o Espírito Santo, ou melhor, o fruto do Espírito vem junto com o Espírito Santo. Aí vem a partir do momento que você aceita Jesus Cristo. Mas aceita Jesus Cristo verdadeiramente quando você abre o seu coração e aceita Jesus Cristo. E por que é necessário tudo isso? Porque a palavra de Deus diz que nós temos que anunciar também a paz. Você sabe como hoje é importante anunciarmos a paz? Por quê? Porque o amor está esfriando. Sem o amor, a gente vê que há guerras, a gente vê que há brigas, há contendas, né? Há disputa de tudo. E tudo vem junto. A corrupção, o orgulho, a soberba, tudo vem aumentando, aumentando, aumentando. Por isso é necessário que a paz reine em nós. É necessário também o domínio próprio. Porque hoje o que mais nós temos visto são pessoas nos afrontando. Você não é evangélico? Você não diz ser cristão? Sim, nós temos que mostrar que temos domínio próprio para pequenas coisas e para as grandes coisas também. Porque hoje o que mais querem é nos afrontar. Nos afrontar com as coisas que eles acreditam que o mundo prega que é verdade, que na realidade não é a verdade. Não é a verdade, porque só existe uma verdade, o Evangelho. Só existe uma verdade, Jesus Cristo. Só existe uma verdade, a palavra que desce do céu. Então não adianta a gente querer falar que o mundo está cheio de verdades, que o mundo não tem verdade. No mundo não tem verdade quando o Evangelho não está ali. E nós temos que entender que hoje e daqui para frente, o que mais vão tentar será tentar contra as nossas vidas. Nós não estamos vivendo a perseguição. Não, aqui nós não estamos ainda vivendo a perseguição, não. Mas nós estamos sendo afrontados pela internet, estamos sendo afrontados através das mídias, estamos sendo afrontados através de tantas mentiras que o diabo tenta colocar, colocando como se fosse verdade. A gente tem visto, né, hoje que nós temos que ficar contra Israel. Deixa eu te falar uma coisa. A Bíblia em nenhum momento fala que nós devemos fazer uma oração contrária contra Israel. Muito pelo contrário, nós temos que estarmos sempre apoiando e orando pela paz em Israel, como a irmã Ana falou agorinha. Em nenhum momento fala que nós temos que concordar também com as coisas que estão, as atrocidades que estão fazendo lá em Israel. Não. Porque se Israel estiver fazendo algo errado, é Deus quem vai corrigi-lo. Nós não somos juízes de Israel e nem das nossas vidas. Nós não somos juízes de ninguém. A palavra de Deus diz que nós temos apenas um advogado e um juiz. O nosso advogado é Jesus. E é Ele quem defende as nossas causas. E o nosso juiz é o Deus. E será Jesus também no último tempo. Mas nós temos que entender que aqui na terra, nós não somos juízes de ninguém. Não temos que concordar com o certo, mas nós não temos que apoiar também o errado. Então, se Israel está fazendo algo de errado, é Israel e Deus. Se o irmão, se a Odete estiver fazendo algo de errado, é a Odete e Deus. Se a Ana Francisca estiver fazendo algo de errado, é a Ana Francisca e Deus. Se eu estiver fazendo algo de errado, sou eu e Deus. Foi por isso que Jesus falou: perdoado são seus pecados a partir do momento que você se arrepende. Foi isso que aconteceu com a mulher que estava lá, que o povo queria apedrejar porque foi pega em adultério. Foi assim com o ladrão da cruz,
e foi assim com outros, o cego, né? Aquele que desceu do telhado através das mãos dos amigos. Jesus falou o quê? Que estava sendo perdoado seus pecados. Porque é só Ele quem tem esse poder de perdoar. É Ele e o Pai. Nós não temos poder nenhum. Nós não temos poder nenhum. Por isso nós precisamos entender o quão importante é aceitarmos Jesus. Porque nós precisamos do fruto do Espírito. Nós precisamos de empatia também. Veja como os apóstolos ficaram cheios naquele momento que eles subiram naquela montanha e tiveram um encontro com Jesus e mais Moisés e Elias, porque a partir daquele momento eles conseguiram entender, depois que Jesus partiu, eles conseguiram entender a necessidade de ter a empatia pelo próximo, pelo irmão. Mas primeiro eles tiveram que aprender tudo isso com Jesus. Tiveram que viver todas essas experiências. E hoje não é diferente. Nós temos que aprender com Jesus. Nós temos que aprender com o Espírito Santo. Tomar posse do fruto do Espírito Santo. Tomar posse das coisas que vêm do céu. E deixar de lado tudo aquilo que não vem de Deus. Porque os tempos vão piorar. Porque a palavra de Deus diz que estamos apenas vivendo o princípio das dores. Se Deus quiser, seremos arrebatados antes, mas aqueles que ficarem vão precisar de muita, muita, muita palavra do Senhor. Só que não vai ter mais quem pregue, não vai ter mais quem convence. Por isso, aproveite o momento, aproveite a hora que é esta, para você aceitar Jesus Cristo, para você confessar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, entregar a sua vida no altar do Senhor. Porque depois vai ser mais difícil. Não vai ser impossível, mas vai ser mais difícil. Vai ser mais difícil. Então, amados, não deixe este tempo passar. Porque a graça do Senhor é para todos. A palavra de Deus diz que até os ímpios serão agraciados. Mas tem uma coisa que não é para todos: a herança de Deus. E a herança é somente para os filhos. E filhos é aqueles que têm relacionamento com o Pai. Amém? Esta é a mensagem que eu queria deixar para vocês, a mensagem que Deus colocou no meu coração. É a mensagem que eu tenho tentado pregar lá em casa. Eu sei que é um tempo que nós temos que acordar, despertar. É um tempo que precisamos despertar. Porque se você perceber quantas vezes Jesus falou para os apóstolos: desperta, vocês não conseguem ficar um tempo acordado. Veja, aqui no monte eles dormiram. Quando Jesus estava no Getsemane, eles dormiram. Então, quando as coisas começam a apertar, o sobrenatural começa a agir, há um sono espiritual. E nós precisamos despertar para este sono. Nós precisamos ser vigilantes. Foi o que aconteceu com Israel. Israel estava dormindo quando eles sofreram esse ataque. As fronteiras estavam o quê? Estavam sem guardas, porque eles não estavam se preparando, não estavam vigilantes. Eles estavam o quê? Estavam dormindo. Mas também precisamos saber o quê? Entender que precisamos da paz. A paz. Sabe por quê? Porque estava tendo uma luta política interna em Israel. Quando a palavra de Deus diz que quando o reino se divide, a casa cai. A casa cai. Não vai subsistir. Então a nossa casa precisa, o nosso lar precisa primeiro estar com a paz de Cristo. E Ele entregou para nós quando aceitamos Jesus Cristo. Por isso que é importante aceitarmos Jesus Cristo. É por isso que é importante, porque é a paz do fruto do Espírito Santo. Não é a paz que nós buscamos hoje quando há guerra, mas é a paz que está dentro de nós, através do Espírito Santo, através de Jesus Cristo, que Ele já entregou para cada um de nós. Amém? Esta é a mensagem que eu quero deixar. Compartilhe, ainda há tempo. Ainda há um tempo para podermos enviar mensagens, enviar a palavra do Senhor, tentar buscar os nossos próximos que ainda não estão entendendo o tempo que está vivendo. Ainda é tempo. Amém? Eu quero chamar a irmã Odete
para fazer esta oração de entrega, para você poder orar junto conosco e entregar a sua vida. Ou fazer um concerto também, né? Que você possa compartilhar, que você possa estar conosco na próxima segunda. Amém? Deus abençoe. Amém. Amém. Muito obrigada, irmã Fabiana. Uma palavra abençoada, direto do trono do Senhor. Eu quero fazer uma oração aqui pelo Emanuel Messias e pelo Rodrigo, filho do pastor Iuli e da pastora Fátima. Ambos estão internados no hospital. Deus conhece a necessidade de cada um, sabe o que eles estão precisando, que o Senhor possa estar ali indo ao encontro deles no hospital, está restaurando a saúde de cada um, está restaurando a aliança do Senhor com eles, que eles possam servir ao Senhor na sua plenitude, da forma em que o Senhor os conduzir. Então, Senhor, nesta noite nós pedimos ao Senhor que a sua mão de misericórdia, a sua mão de graça, desça sobre essas duas pessoas, Senhor. Visita elas ali no leito do hospital. Ali o Rodrigo está com câncer, Senhor. Ele foi amputado uma perna, ele já sofreu 10 total com essa. Que o Senhor possa estar na vida dele, agraciando ele, aumentando os dias dele sobre a face da terra. O Emanuel Messias ali também na UTI, que o Senhor possa estar adentrando aquela UTI e fazendo um grande milagre na vida dele, que ele seja um homem, que seja um avivalista, que ele possa levar a palavra de Deus, que ele conhece tanta gente, e onde ele colocar as plantas do pé dele, Senhor, que o Senhor seja com ele, que quando ele chegar em qualquer lugar, que ele seja luz, que as pessoas vejam luz na vida daquele homem. Então, Senhor, nós cremos que o Senhor vai fazer um grande milagre nessas duas vidas, Senhor. É para a honra e glória do Senhor Jesus. Senhor, e as pessoas que estão ouvindo essa live, onde chegar as ondas desse microfone, que o Senhor também possa resplandecer na vida de cada uma delas e fazer algo mensurável, imensurável na vida delas, Senhor. Que elas sejam luz por onde passarem. E que essa palavra que foi ministrada aqui nesse lugar, os louvores que foram aqui entoados, e também que ela possa adentrar o coração de cada um e fazer a diferença. Enquanto formos ser vivente aqui sobre a face da terra, e o Senhor nos permitir, estaremos fazendo o ídolo do Senhor. E nesta noite nós vamos dizer para o Senhor, que nós estamos aqui com a nossa vida disponível para a obra do Senhor. Assim como o Senhor nos resgatou, ali um dia do mundo, do lamaçal do pecado, das trevas, que o Senhor possa resgatar cada um que estiver ouvindo essa palavra, onde alcançar, porque é o vento que leva para o ocidente e para o oriente. É o vento que faz com que a palavra do Senhor ela seja ministrada. E nós agradecemos, Senhor, nesta noite. E que as doces consolações e o Santo Espírito do Senhor possa se chegar a cada um de nós até segunda-feira, se assim Deus nos permitir. Amém?